pessoal do segundo médio, tanto da turma do A quanto do B, tá? Antes da gente começar a fazer a parte de soluções, que é o que falta pra gente finalizar a nossa apostila de química, tá? Eu vou recapitular com vocês um pouco de dispersões, tá? Vocês têm anotado no caderno de vocês até a parte de coloides, tá? A gente viu dispersões e coloides. Só que antes de iniciar a parte de soluções, vamos revisar um pouquinho de dispersões, tá? Vindo desde a suspensão até os coloides, tá? Então, como a gente tinha falado antes de começar dispersões, a gente precisava relembrar o quê? A definição do que é uma mistura. Então, a gente viu que a gente vai definir lá desde o nono ano que uma mistura é de qualquer sistema que você tenha com duas ou mais substâncias. E aí, essa mistura ela pode ser homogênea ou heterogênea, sendo que se ela for homogênea, a gente não vai conseguir distinguir quais são os componentes que estão lá, vai formar uma fase só. E aí a gente diz que isso é uma mistura monofásica. Se a gente tiver uma mistura heterogênea, a gente vai ter uma mistura que pode ter duas ou mais fases. Ela vai ser bifásica se tiver duas fases, trifásica com 3, polifásica com 4 ou mais, tá? Então, as nossas dispersões nada mais são também do que misturas. Só que elas têm algumas características mais especiais, tá? Mais específicas, como a gente comentou em sala de aula. E aí, alguns de vocês deram vários exemplos, né? Gelatina, maionese, aerosol. Então, vocês foram dando exemplos no decorrer da aula, tá? Então, a gente falando de dispersões, tá? Vão ser sistemas nos quais a gente vai ter partículas pequenas dispersas em uma outra substância, tá? E aí a gente vai classificar pelo tamanho das partículas, tá? Recapitulando, né, nas dispersões a gente vai ter apenas duas substâncias, né, nesse sistema, e é exatamente o que vai diferenciar a nossa dispersão de uma mistura, né? Porque numa mistura você pode ter duas ou mais substâncias no mesmo sistema. Na nossa dispersão a gente vai ter apenas duas substâncias. A gente vai ter o sistema formado por partículas que vão estar dispersas. Então, de acordo com o tamanho da partícula que vai ser dispersa, a gente vai classificar entre suspensão, coloide ou solução. Então, a gente começa recapitulando pela suspensão, que a gente viu que nas suspensões elas apresentam as partículas que têm o maior diâmetro, né? Água com areia, água com argila, e a gente consegue ver claramente as duas fases, né? E aí vocês têm uma imagem da água com areia, né? Que vocês devem ter desenhado no caderno, né? Que eu fiz lá na lousa com vocês. E aí eu falei que quando a gente tinha esse sistema de água e areia, a gente podia ver as partículas de areia e a fase líquida, que a água ficava meio turva, né? Como vocês podem ver aí na imagem. E aí a gente classifica dentro de uma suspensão o disperso e o dispersante. As partículas que formam o disperso, elas são insolúveis, né? Então, disperso e dispersante formando uma suspensão. Aí vocês têm dois exemplos. Dispersão é a água mais sal. Dispersante é a fase líquida, que é a água, e o disperso é a fase sólida, que é o sal. Pessoal, lembrando que para ser uma suspensão, esse sal não pode estar dissolvido na água. Eu preciso visualizar essas partículas do sal dissolvido, tá bom? E o outro exemplo que a gente já tinha comentado em sala de aula, que é água e areia. Antes de vocês passarem para a parte do coloide, tá? Eu vou pedir que vocês desenhem dois sistemas que representem dispersões, tá? Ou você desenha e explica, ou você faz só o desenho mostrando o esquema igual estava no slide anterior, tá? Mostrando água mais sal e água mais areia. Coloide, como a gente viu, ele vai ter algumas classificações, né? São partículas, quando a gente compara tamanho, coloide, suspensão e solução, coloide eles vão ter o que a gente pode chamar de tamanho intermediário, tá? Então, esses três exemplos que a gente tem aí são classificados também como coloides. São sistemas heterogêneos, tá? Com partículas grandes. Porém, essas partículas, elas podem ser visualizadas com o auxílio de um ultramicroscópio, né? A gente discutiu isso na sala de aula. Nem sempre vai ser possível você estar visualizando as duas fases claramente. E aí entra aquela questão, né? Se a gente não pode visualizar, como que a gente vai identificar se é coloide ou não? Aí entra aquele efeito que a gente discutiu em sala de aula, tá? O efeito Tyndall.
que é exatamente quando a gente consegue ver o feixe de luz ultrapassando. E aí a gente tem o efeito Tyndall pela manhã, né? E o próprio farol do carro durante a neblina. Dispersões coloidais, que são, a gente viu lá, né, as classificações, isso vocês também devem ter anotado no caderno. Só recapitula aí no caderno de vocês essa anotação e acrescenta alguma observação se vocês acharem necessária, tá? Então, as dispersões coloidais são classificadas como sol, gel, emulsão, espumas e os aerossóis. Esses tipos de colóides, eles podem ser tanto sólido como líquido, tá, pessoal? Aí a gente tem agora alguns exemplos, tá? Dentre esses exemplos que tem aí de colóides, alguns deles foram dados por vocês mesmos, tá? Em sala de aula. Então, eu usei a maior parte dos que vocês mesmos disseram para facilitar melhor para vocês lembrarem, tá? A classificação dos colóides tem a fase contínua, que é o dispersante, tá? É ser sólido, líquido ou gasoso. Se a fase dispersa for gasosa, não existe, tá? Porque todos os gases, eles vão ser solúveis entre si. Se vocês devem lembrar que toda mistura entre gases, ela vai ser totalmente homogênea, porque eles têm as partículas totalmente separadas, conseguem se movimentar rapidamente, então eles vão ser solúveis entre si. Se o dispersante for gasoso e a fase dispersa for líquida, aí a gente tem um aerosol. Se a fase dispersante é o gás e a fase dispersa é sólida, a gente vai classificar como aerosol. Se o dispersante é líquido e o disperso é um gás, aí a gente vai ter espuma, tá? Dispersante líquido e a fase dispersa também líquido é uma emulsão. E aí, para emulsão, vocês lembram que vocês deram o exemplo da maionese caseira lá, tá? Dispersante líquido e fase dispersa sólida, a gente tem um sol. Dispersante sólido e fase dispersa gasosa, também espuma. Dispersante sólido e fase dispersa líquida é um gel. Também foi o exemplo que vocês deram da gelatina. Dispersante é sólido e a fase dispersa também é um sólido, a gente vai ter um sol sólido também, tá? Soluções. Pessoal, essa parte de soluções agora é a parte do conteúdo novo, tá? É o que estava faltando pra gente finalizar a apostila, tá? E aí a gente pode definir a solução como sendo uma mistura homogênea, tá? De duas ou mais substâncias. Então, essas soluções, a gente já tinha visto, né, no cronogramazinho lá na reta que vocês desenharam para comparar o tamanho das partículas, que elas são as que têm o menor tamanho de partícula, tá? Então, a partir daqui a gente vai falar apenas de sistemas homogêneos. Por isso que eu falei para vocês ali anteriormente, quando a gente falou das dispersões, no exemplo que tinha água e sal, que o sal ele precisava estar em grande quantidade, porque se ele tivesse totalmente dissolvido, a gente ia começar a classificar como solução, tá? Então, relembrando, o sistema homogêneo é aquele no qual você não consegue diferenciar os componentes do sistema. Você vê apenas uma única fase. E aí a gente vai ter como dispersante o solvente e o disperso é o soluto. Com relação ao estado físico, a gente tem a solução líquida, uma solução sólida ou uma solução gasosa, tá? Isso vai ser definido pelo estado físico final da sua solução, tá? E aí a gente tem como exemplo o soro fisiológico, que é uma mistura de água, que vai ser o solvente, e o cloreto de sódio, NaCl, e aí a gente vai ter o cloreto de sódio, que embora sólido, vai estar totalmente dissolvido na água. O solvente no estado sólido, a solução vai ser sólida. Se o solvente for gasoso, a solução vai ser gasosa. Então, pessoal, observa que o que vai determinar o estado físico final da solução é exatamente o estado físico de quê? Do solvente, tá? Ele que determina. Até porque vocês têm que ter em mente que uma das formas para vocês entenderem bem o que é esse solvente é exatamente a fase que tiver em maior quantidade, tá? Agora a gente caracterizando assim, eu fiz uma tabela aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem. Daí assim, fica a critério de vocês depois, se vocês quiserem colocar essa tabela no caderno, enfim, para facilitar para vocês estudarem depois na hora de responder os exercícios.
Então, quanto aos estados de agregação do componente. Então, lembra que toda vez que a gente estiver falando de estado de agregação, a gente vai estar falando de quê? A gente vai estar falando de estado físico, sólido, líquido e gasoso, tá? Então, se a solução ela é gasosa, o solvente é gasoso. E aí o soluto também vai ser gasoso. Se o teu solvente é líquido, o seu soluto ele vai poder ser sólido, líquido ou gasoso, tá? Quando a solução for sólida, o solvente é sólido e o soluto também pode ser sólido, líquido ou gasoso. Pessoal, mais uma vez, com essa tabela, fica mais fácil para vocês observarem o que a gente falou, o que eu falei anteriormente para vocês, tá? O que vai determinar o estado físico da solução final é o estado físico do solvente. Observa que solvente gasoso, solução gasosa. Solvente líquido, solução líquida. Solvente sólido, solução também sólida. Então, pessoal, aqui a gente vai ver a classificação das soluções. Agora a gente vai classificar de acordo com a natureza. Até então a gente estava classificando de acordo com o quê? De acordo com o estado de agregação, né? Estado físico, sólido, líquido ou gasoso. Agora, de acordo com a natureza do soluto. De acordo com a natureza do soluto, tá? Solução iônica, aquela que é formada por íons, né? Que a gente vai chamar de eletrolítica. E a solução molecular, aquela que não possui íons, né? E a gente vai chamar de não eletrolítica. Aí, pessoal, quando a gente fala de eletrolítica, solução eletrolítica e solução não eletrolítica, a gente vai relembrar de um conceito que a gente viu lá no primeiro ano do ensino médio, quando a gente começou a falar de eletrólitos e não eletrólitos. A gente viu que substâncias eletrólitas, ou seja, aqui no caso a gente vai estar falando de soluções, né? Então, vou usar sempre a expressão soluções. Eletrolíticas são aquelas que conduzem corrente. Consequentemente, não eletrolíticas são aquelas que não conduzem corrente. Pessoal, essa parte aqui, ela é muito fácil, tá? Muito simples de vocês entenderem. De acordo com a quantidade de soluto em relação ao solvente. A gente já viu que o solvente, ele é aquela parte que vai estar em maior quantidade, né? E que o soluto é aquela que vai ser adicionada ao solvente, e aqui a gente espera que seja solúvel, né? Que acabe se dissolvendo dentro do solvente, tá? Então, pessoal, a gente vai estar trabalhando com solução diluída ou solução concentrada, tá? Eu vou dizer que ela é totalmente diluída quando eu estiver falando que a quantidade de soluto é pequena. Então, vamos pensar o seguinte, para a gente trabalhar com essa classificação de solução, eu vou usar com vocês o exemplo de um suco de limão. Então, a nossa água vai ser o solvente e o limão vai ser o soluto, tá? Então, se você colocar uma quantidade, vamos pensar, por exemplo, em 1 litro de água com um limão. Você vai sentir o sabor do limão? Não, né? Quer dizer, espera-se que não, né, gente? Aí vai ficar muito fraco. Aí a gente vai dizer que ela está diluída, porque a gente tem uma quantidade maior de solvente em relação ao soluto, que é exatamente a definição. Solução diluída é uma solução na qual a quantidade de soluto é pequena comparada à quantidade de solvente, que no caso é a água e o soluto é o limão. Eu vou dizer que ela é concentrada quando eu tiver uma quantidade de soluto muito elevada. Então, a gente vai inverter aqui, tá? Vamos pensar, por exemplo, em 6 limões. Você vai tirar o suco de 6 limões e colocar em 10 ml de água. Aí você vai sentir só o gosto do limão, né? Porque ela vai estar concentrada, vai estar muito forte.